Em Belford Roxo, 2 suspeitos foram presos, acusados de envolvimento em sequestros. As vítimas eram obrigadas a fornecer números de contas e também a gravar mensagens de áudio pedindo dinheiro a amigos, parentes. Um verdadeiro absurdo. É a vez de Adriana Oliveira. 6 horas de angústia em poder dos sequestradores. Este homem foi atraído por um anúncio na internet. O carro à venda funcionou como uma isca para que os criminosos chegassem até a vítima. Quando eu me deparei, já tinham 2 elementos comigo, os 2 armados, extremamente agressivos, falando que eu tinha caído no sequestro e fui levado para uma comunidade. Depois de fazerem transferências no valor de R$9 mil das contas da vítima, as transações bancárias levantaram suspeitas e foram bloqueadas. Foi quando tiveram início as torturas e as ameaças de morte. Eu fiz aí dezenas de vídeos pedindo, falando o nome do meu familiar, o nome de um amigo, o nome de uma pessoa bem próxima, pedindo Pix. Se eu não efetuasse esse Pix para eles, com certeza eles iriam me matar. Este outro homem também esteve na mira dos mesmos sequestradores. As economias feitas durante anos de trabalho se foram, mas o maior medo foi o de perder a vida. A questão de bens materiais até não estava mais na mente. A mente só pensava em sair daquele local. Pediram para que eu trouxesse uma faca. Se não tivesse como eu ia ter com eles a agência para poder fazer o saque, eles iriam levar o meu dedo para poder fazer esse saque. Em alguns casos, as vítimas eram mantidas reféns dentro de uma casa, enquanto a quadrilha retirava o que podia das contas bancárias dessas pessoas. Esse vídeo foi feito pelos próprios criminosos e as imagens enviadas à família de uma das vítimas. Repare que um dos bandidos aparece sentado numa escada. Nessa mensagem, eles encaminham um áudio que contém um apelo da vítima feito para a esposa. O criminoso antecipa que será assim até que todos colaborem e, em seguida, faz uma nova ameaça. Policiais da delegacia de Belford Roxo conseguiram prender em flagrante 2 integrantes da quadrilha responsável por esses sequestros. Igor de Souza Doroteu e Ágata Gomes Marcondes da Silva foram pegos em uma casa no bairro das Graças, em Belford Roxo, no momento em que faziam pai e filhos reféns. Houve confronto na chegada dos agentes. A viatura apareceu, um carro branco saiu. E aí o carro particular saiu atrás do carro branco, piscando farol. Esse carro branco foi se afastando. Em determinado momento, o carro branco parou. Nisso que parou, desembarcou uma das vítimas e desembarcou um dos autores e deu um tiro para cima dos policiais. Os policiais revidaram a agressão, desceu todo mundo. Os autores, um correu para um lado e o outro correu para o outro. O que atirou, efetivamente, correu para o outro lado. E esse que correu para um lado foi perseguido pelos meus policiais e se escondeu numa loja e foi preso lá dentro dessa loja. Que é o Igor. Que é o Igor, que era a pessoa responsável para aterrorizar as vítimas. A mulher está grávida e, apesar da aparência acima de qualquer suspeita, ela tinha participação fundamental nos crimes. Franzina, grávida, inofensiva, teoricamente. A Ágata era responsável para receber capital e dinheiro e alugar a casa do cativeiro. A casa do cativeiro é alugada pela Ágata. Ou seja, o papel dela é muito importante ali na estrutura da quadrilha. É fundamental. Se você não tiver como receber esse dinheiro e não tiver onde guardar as suas vítimas, elas ficavam 5, 6, 7, 8 horas em poder dos sequestradores. 10 vítimas foram chamadas aqui à delegacia de Belford Roxo. Todas reconheceram os presos e, por foto, 2 homens que conseguiram fugir. Mas a polícia acredita que o número de integrantes dessa quadrilha seja bem maior. O delegado estima que até agora o bando conseguiu extorquir cerca de R$400 mil de aproximadamente 20 vítimas. A polícia procura por 2 homens que fugiram do local após trocarem tiros com os agentes. Igor e Ágata vão responder por extorsão mediante sequestro e associação criminosa. Parte dessa quadrilha, que eu entendo que é parte, pelo menos os que agiram de forma direta, já estão identificados. Apesar de nós termos só 2 presos, nós temos o restante. Os outros 2 que fugiram ali no momento já estão identificados. Os outros 2 que participam efetivamente, que recebe Pix, que sequestra os outros, esse nós temos. Mas deve ter alguém por trás coordenando isso.
Essa quadrilha é muito profissional. A gente tem um outro grupo também identificado, um grupo grande de outra quadrilha que em breve, se Deus quiser, a gente vai prendê-los também.